Seja bem-vindo ao Pode Casar. Nós vamos compartilhar alguns conselhos práticos para relacionamento saudável e duradouro. É muito bom ter você aqui com a gente. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Matheus Alexandre. Eu sou Suelen Alexandre. E antes de mais nada, não deixe de dar o teu like, se inscrever no nosso canal e compartilhe com os teus amigos. Hoje a nossa conversa ela vai ser bem especial, porque a gente vai falar um pouquinho sobre conflitos nos relacionamentos. É isso aí. E eu queria começar aqui trazendo um dado, eu não sei se você sabe, é um dado feito, uma pesquisa feita pelo IBGE, que traz que cerca de 47% dos divórcios acontecem nos 10 primeiros anos, na verdade. Então, nos 10 primeiros anos, quase metade. E que nos últimos 12 anos, esse número ele aumentou 10%. Meu Deus. Mas o engraçado é que, acima dos 10 anos, nós vemos que não há um crescimento de divórcio. Então, é muito mais fácil você ter esse divórcio, ver esse divórcio abaixo dos 10 anos do que acima deles. E graças a Deus que a gente não está nessa estatística. Passamos os 10 anos. É isso. Mas assim, nós estamos no Senhor e nada separa aquilo que Deus uniu. Então, Amém. Nós estamos seguros no Senhor, em nome de Jesus. Mas enfim, continuando, dando andamento aqui para o nosso tema, é legal pensar que existem conflitos no casamento e nem todos os conflitos são ruins, né? Eu acho que assim, só que existem conflitos que são desnecessários. Tem conflito que é bom, que a gente precisa, porque a gente vai tratando o caráter, se descobrindo, e coisas que precisam ser ajeitadas dentro do casamento, alinhadas. Só que existem conflitos assim que eu olho para o nosso casamento, tipo, eu não acredito que a gente brigava por isso, né? O que são os conflitos desnecessários? É a pasta de dente que um aperta em cima e outro aperta embaixo. É o sapato que fica fora. É a toalha que deixa na cama. A toalha que deixa... Graças a Deus, você nunca fez isso. Mas já fiz coisas piores. Coisas desnecessárias, palavras, conversas desnecessárias. Então, a gente quer trazer aqui um pouquinho hoje como lidar, como ter esse jogo de cintura. E assim, tudo que a gente traz sempre vai ser à luz da Bíblia, nunca vai ser algo da nossa cabeça, mas com certeza dentro da nossa história, né? Sim, dentro da nossa história, o que a gente viu que ajudou e contribuiu para que a gente rompesse os 10 anos e para que a gente viva isso até que o Senhor retorne ou até que a gente vá para a glória. Não, e um ponto importante só é que às vezes quando a gente fala sobre conflitos, obviamente quem é casado sabe muito bem do que a gente está falando, porque eles são muito claros, né? Muito visível. Todo dia você está lidando com algum tipo de conflito que, como a Su falou, não deveria ser lidado, não precisava, mas você está lá comprando aquele conflito. Mas no namoro você já vai vendo alguns indícios, algumas pequenas demonstrações e que são coisas que você tem que resolver. Ou tem coisas que você fala assim, cara, por que eu tô lidando com isso? Por que eu tenho que falar sobre isso? Por que a gente está debatendo sobre um negócio que é assim, desse tamanho? E a gente sempre está lidando com aconselhamento de jovens, aconselhamento de solteiros e namoros e noivados. E algumas coisas que eu ouço, eu fico assim, cara, eu não acredito que você está lidando com isso. Quando você casar, meu irmão, isso aqui vai ser aquele probleminha de pasta de dente. Vai ser gigante, cara. Vai ser motivo até de separação. E assim, o ideal é que você resolva esses conflitos, não os desnecessários, os conflitos que precisam ser resolvidos antes de casar. E você analise nessa pessoa, você que está nesse período aí de caso ou não caso, né, nessa caminhada, você precisa ver, a pessoa é suscetível à mudança? Legal. Agora, se a pessoa não muda, ou você vai aceitar o jeito dela no casamento, e quando eu digo aceitar você basicamente não vai ter o que dizer, porque você aceitou a pessoa dessa forma. Você permitiu que ela continuasse assim e você quis casar com ela assim. Então, é uma escolha que você vai ter que lidar, né? Então, assim, resolva o mais cedo possível. Tem um casal que a gente acompanhou recentemente, muito legal, e aconteceu tudo muito rápido com eles. Só que eles foram muito intencionais. Vamos resolver coisinha por coisinha. Vamos mexer em bolsinho por bolsinho. Mas a gente vai casar tendo certeza que a gente quer casar com o outro. E eu acho que o ponto importante disso, até antes de entrar naquilo que a gente quer falar, é que quando você abre espaço para mudanças, tudo fica muito mais leve, tudo fica muito mais fácil. Um grande desafio é você querer entrar num relacionamento totalmente fechado. E é algo que até é bíblico, porque a palavra de Deus fala que 2 se tornam uma só carne. Então, como que é possível 2 pessoas se tornarem uma só carne, uma só pessoa? Eu já fiz várias vezes essa pergunta. E a única resposta que tem é porque cada pessoa deixa metade de si para trás.
para você se tornar uma só carne. Então não tem como. Você abre mão de coisas, você tem que entrar nos conflitos, você tem que entrar com humildade e saber, enfim, outros pontos que a gente vai entrar aqui agora. Muito legal. Você quer começar falando? Bom, eu acho que a primeira coisa quando se trata de conflitos desnecessários é você submeter o teu espírito ao Espírito de Deus. Se submeter as tuas emoções e a tua alma à vontade de Deus. Obviamente, você está me ouvindo, provavelmente você é cristão. E você sabe muito bem que o Espírito de Deus ele habita no nosso espírito. Nós somos seres tripartidos, corpo, alma e espírito. Mas muitas vezes a gente pensa, não, o Espírito de Deus habita em mim, agora tudo se fez novo, porque a palavra fala que tudo se faz novo, então, consequentemente, agora eu tenho novos pensamentos, novos hábitos, novos sonhos e projetos. Entretanto, isso não é uma realidade. Nós vemos, sim, pessoas são salvas, o Espírito Santo habita no espírito, entretanto, a alma continua naquele limbo da ausência de uma transformação real. Então, momentos como os conflitos, quando eles aparecem, existe a necessidade de submeter a tua alma, as tuas emoções, talvez a raiva ou aquele momento do ódio à vontade de Deus, ao fruto do Espírito de Deus. E 1 Coríntios 2,16 diz que nós temos a mente de Cristo. Isso é uma oração que eu aprendi a fazer desde criança, com os meus pais, lendo livros. Me ensinou. Ensinei você. Fala, cara, declara sobre você, eu tenho a mente de Cristo. Mente fala dos pensamentos, das emoções, da alma. Então, constantemente declarar isso, Deus, que sejam os teus pensamentos os meus pensamentos. Que seja o Senhor em mim. Eu tenho certeza que só de fazer isso, você não vai querer entrar em alguns conflitos que você talvez entraria por conta de ciúmes, por conta de alguma coisinha que... Não sei se está fazendo sentido. Você respira antes, você pensa, porque daí já é o domínio do Espírito Santo sobre a sua vida. Não é a sua carne, não é o seu velho homem. É o Espírito Santo, você é manso, você fica mais tranquilo, deixa... Pra que entrar nisso? Pra que entrar nessa discussão? Não faz sentido. As coisas começam a ficar mais claras, né? Eu tava conversando esses dias com um casal e eu falei pro cara assim, cara, você tem um hábito de orar com a tua esposa? E isso serve para quem namora, quem é noiva, assim, desde o começo. E a gente fazia muito isso, né? De orarmos todos os dias. Eu lembro do nosso namoro todo dia junto. A gente ligava um pro outro, cara, vamos orar agora. O que você entendeu? O que Deus falou com você? Exato. É esse hábito que você cria. Porque quando você joga lá pro Senhor, para as coisas do Senhor, consequentemente a tua mente vai sendo transformada. Romanos 12 vai tendo uma renovação de mentalidade. E quando eu falei isso pro cara se ora, ele falou, não, eu não tenho o hábito de orar. Eu falei, cara, talvez por conta disso não existe a liderança do Espírito Santo dentro da tua casa. Você não está permitindo Jesus liderar o teu casamento. O Senhor e a palavra liderar o teu relacionamento. Então, isso é extremamente importante. E acho que um outro fator muito importante para a gente aprender a lidar no meio disso tudo, acho que é o maior... o grande mal da humanidade que se chama orgulho, né? Se você olhar biblicamente, Satanás caiu por conta do orgulho. Foi expulso do céu por conta de orgulho. Queria ser maior que Deus. É quando você quer ser mais do que aquilo que você é. Quando Adão e Eva eles estão lá no jardim e comem do fruto proibido, era um lugar de eu quero ser mais do que eu sou. E isso é um lugar de orgulho. Agora imagina o orgulho dentro de um relacionamento, e eu não digo assim só casamento. Dentro de um namoro ou no noivado, que começa aquela fase de decisões que a gente sempre fala, né? Quando você entra nessa fase de noivado, presta atenção. As águas elas começam a ficar mais agitadas, porque o diabo ele fica furioso. Ele sabe que uma família, o maior plano e projeto de Deus para essa sociedade, para a transformação da sociedade, do mundo, das nações, está sendo constituído. Então, ele vai fazer de tudo para que isso não aconteça. Cara, eu nunca vi um casal noivo que não passa por muita treta, muita luta. O namoro tava ok, os caras noivaram, de repente começa assim a discussão, e eu sempre falo, cara, entenda, isso é espiritual, a formação de família é algo mais espiritual que a gente pensa. E assim, somos fruto do pecado, a gente não pode negar isso. Então o orgulho, ele acaba, se a gente permitir, ele acaba se enraizando, criando casa dentro de nós. E aí você vê isso num relacionamento, é um tentando ser superior ao outro, um tentando ser melhor do que o outro, querendo ter mais razão do que o outro, e aí você não baixa mais a guarda, você tá sempre, eu digo que o orgulho é aquele lugar de você não consegue pedir ajuda. Tá tudo bem, deixa que eu me viro, porque eu sou o bom, eu faço, né? E também eu aprendi esses dias algo que eu achei muito interessante. O orgulho, ele acaba criando uma fortaleza ao nosso redor. Como assim? Se eu fui uma
machucada, vocês ouviram no podcast anterior, se você não ouviu, volta lá para ouvir, que eu vim de um relacionamento quebrado. Apanhei, fui agredida 2 vezes do meu ex-namorado, antes de conhecer ele, antes de conhecer o Senhor. E isso acabou me gerando muita cicatriz. Além de apanhar, eu fui traída por ele. Então eu estava assim, é impossível um relacionamento. Eu estava sem esperança, mas no Senhor eu encontrei essa esperança. Só que até a gente entender o processo de cura e abrir isso para o Senhor levou um tempo na minha vida. Então, se eu estou machucada, a minha visão de mundo ela acaba tendo uma lente nova, de dor. Né? Um amigo nosso, Henrique, falou uma frase para a gente hoje: se eu estou ferido, a gente vai acabar ferindo. Pessoa ferida, fere. Então, se você está ali ferido, consequentemente, você vai colocar uma fortaleza ao redor de você, um muro de proteção, como se você dissesse assim: olha, eu fui machucado, então antes que me machuquem, eu vou machucar. Antes que eu seja traído, eu vou trair. E é algo involuntário, porque é a raiz do pecado ali se manifestando dentro de você e você nem percebe. As suas lentes espirituais elas estão manchadas por algo que não vem de Deus. Então, se eu fui agredida, quando eu começo a perceber, eu estou agredindo, seja com minhas palavras, com as minhas ações. Um exemplo muito legal que eu ouvi, e até saindo dessa questão de relacionamentos, eu como mãe, de repente, olha o lugar do orgulho na nossa vida. De repente, eu estou ali com os meus filhos, aí algo me enterrado, eles desobedecem muito, eu vou lá, para! Eu começo a gritar com os meus filhos. Na verdade, lá no fundo, isso é um lugar de orgulho, porque você não consegue dizer para você mesma que você não está sendo capaz, você não se acha capaz de educar ou de fazer algo, e aí o orgulho e o medo, é um misto de orgulho com medo, ele vai tomando lugar, e quando você vê, a sua reação é de frustração, e aí você solta num grito, num batendo, ou a gente vê, às vezes você foi rejeitada por alguém, um término que você teve aí, né, com alguém que você amava muito e de repente a pessoa te deixou, aí o que você pensa não, consequentemente isso aqui são dados, isso acontece, você entra no outro relacionamento e aí você começa a agir de forma que ou você adultério, ou começa a tratar mal, porque você pensa, no momento que vem o pensamento de dor, né? De, vai me abandonar em algum momento. Você pensa, antes de abandonar, eu vou abandonar. Então, você começa a atrair para você aquilo que você tanto rejeita, porque a sua lente ainda está nesse lugar. Então, o orgulho, ele é muito perigoso dentro dos relacionamentos. Eu diria que a maior taxa, e eu vou dizer por nós, a maior taxa de discussões foi por orgulho. Um não querer baixar a guarda para o outro, né? E aí a gente vê, cara, isso tudo submeter ao Espírito Santo. Tudo submeter às verdades de Deus, porque sem ele a gente não consegue vencer o orgulho. Muito bom, muito bom. Me lembrei de um versículo de Romanos 2,4, que diz que a bondade do Senhor nos leva ao arrependimento. E esse versículo ele fala sobre a nossa conversão, a nossa vida, o nosso processo de arrependimento. Não é porque a gente é bom, porque o ser humano não tem nada de bom no ser humano. Se algo é bom, é graça e misericórdia do Senhor. Só que foi por causa da bondade do Senhor que nós fomos constrangidos. Só que esse versículo ele não fala só de uma relação entre nós e Deus, e sim, ele está trazendo ali a bondade de Deus, mas ele também é útil num relacionamento. Uma vez que você age com bondade, a pessoa fica extremamente constrangida. E isso, com certeza, evita conflitos desnecessários. Eu lembro de um momento nosso, onde a gente estava numa discussão por algo assim, nada a ver, eu nem lembro o que era a discussão. Eu só lembro que, cara, tinha oração na igreja. A gente saiu brigado dentro de casa, a gente foi pra igreja, vamos orar, porque a gente tem que orar, e a gente tem que estar nessa oração, porque... Cheio de culpa, o que eu tô fazendo aqui? E na hora que chegou na oração, cara, eu dobrei meus joelhos, e todo mundo assim, cara, enfim, dobramos os joelhos, todo mundo, cada um num canto. A Suelen tava lá no final da igreja, eu tava no primeiro, na primeira fileira da igreja. Eu dobrei meus joelhos, eu falei, Senhor Deus, obrigado, tal, Senhor, eu peço isso. E só veio dentro de mim, assim, um negócio. Você não vai receber perdão enquanto você não perdoar. Você não vai receber perdão enquanto você não perdoar. E você não for misericordioso. Só vinha isso dentro do meu coração. Cara, eu falei, eu não vou conseguir orar, não tem como. Eu fui tão, assim, constrangido na hora, eu levantei, fui atrás da Suelen, eu lembro que ela tava orando, falei, desculpa atrapalhar, ela ficou me olhando, que ela tava bolada ainda comigo. Bem bolada. E eu olhei assim, eu falei, amor, eu só queria pedir perdão, me perdoa, me desculpa, a culpa é minha, eu fiz errado, não deveria ter falado daquele jeito, me perdoa, tá bom? Ela ficou me olhando, eu falei, você me perdoa? Ela só balançou a cabeça, tá, eu te perdoo.
Eu lembro que eu voltei pro assento, meu irmão, minha oração rompeu como nunca aquele dia. Mas foi um lugar onde eu tive que chegar para ela, eu tive que agir de um lugar onde o meu orgulho é quebrado, mas do lado dela é um constrangimento, porque, cara, ele tá vindo com bondade. Ele tá sendo uma pessoa boa. E também já aconteceu o oposto. E na verdade, isso é um ótimo exemplo do que eu acabei de falar, de alguém que venceu o orgulho. Porque o perdão, não existe lugar para perdão onde tem orgulho, né? E ele conseguiu vencer o orgulho dele, vir até mim, pedir perdão. Um exemplo legal que eu gosto de compartilhar é você pensar, a pessoa te tratou mal, falou várias coisas muito duras com você, e assim, a pessoa agiu com incoerência mesmo, a pessoa agiu de uma forma que não deveria ter agido. Você está na razão. Vamos colocar esse quadro, esse panorama. E aí você pega e chega com um presente para essa pessoa, ou tem algum tipo de gesto ou atitude que seja totalmente contrária da forma com que ela agiu com você. É natural, você pode fazer isso. É natural com que a pessoa se constranja e passe a agir de uma forma diferente. Porque constrange, assim como o versículo que o Mateus acabou de trazer, né, a bondade do Senhor nos leva, nos conduz a esse arrependimento, da mesma forma são nos relacionamentos. Nossa, muito bom isso. E a gente quer aproveitar aqui para falar e dar algumas dicas, né? Falando de conflitos que talvez você esteja aí namorando, noivado, casado. Cara, tô lidando com os conflitos. Ou talvez são coisas que agora eu tô vendo que são desnecessárias. Mas algumas dicas bem práticas e que nós lidamos. Então, uma coisa que é legal você fazer é ter o hábito de conversar sobre os pontos que talvez não tenham agradado muito você, algumas atitudes que, cara, não tá alinhado, não tá bom, isso eu não gostei. Então, algo que a gente faz em casa aconteceu alguma coisa pública, aconteceu alguma coisa na família dela, na minha família, que não foi legal, a gente não fala na hora, a gente espera. No momento que nós estamos sozinhos, a gente conversa. E a gente senta e a gente fala, você fez lá um pouco mais cedo, você falou um negócio lá, cara, me deixou constrangido, não foi bom, foi isso mesmo que você quis dizer? Foi aquilo mesmo? O que você estava pensando naquele momento? E eu acho legal, eu sempre falo isso, sempre dá a opção da dúvida. Porque às vezes é só uma lente nossa, como você falou. Às vezes é só uma perspectiva nossa e a pessoa fala, cara, não tem nada a ver, não era isso que eu tava falando, não. Muito legal o que você falou, e eu acho que assim, o mais interessante, um ponto aqui para deixar bem claro, uma coisa que eu aprendi foi que ninguém tem a ver com os nossos problemas. Lugar de briga de casal é em casa, gente, não é em público. Você não precisa expor a situação que você está passando na frente das pessoas. Aconteceu alguma coisa, você não precisa, né? Aconteceu alguma coisa lá no mercado, você não precisa. Ninguém tem nada a ver com os seus problemas. Respira, não, assim, pensa, vai pra casa assim, e resolve. Caras e bocas, às vezes, na pública, assim, sabe? Quando você tá assim, aí aconteceu alguma coisa, a mulher já vira, o cara já fica brabo, tipo, não dão mais a mão. Cara, tudo bem, não é o fim do mundo. Eu já vi até gente chutando o carrinho, batendo, xingando. Cara, isso não, cara, vocês chegam. É muito descontrole, né? É emocional. E aí você chega em casa, você tá, beleza, fechou a porta. Seguinte, você tá bem? Tá tudo bem? Como é que foi o dia? Foi ok? Então tá, a gente precisa falar algumas coisas aqui. E é um hábito que você cria, e no meio dessa conversa, você tem que sempre tirar a pessoa e separar a pessoa do problema. Isso aqui é uma dica muito importante. Porque senão, se você coloca a pessoa em jogo, você está colocando o caráter dela em jogo. E o caráter dela, você já viu lá atrás. Entendeu? Muito antes de você chegar onde você chegou. No momento que você está ali num conflito e ajustes e que acontecem, é importante você, cara, isso aqui é a pessoa, isso aqui é o problema, então eu vou focar no problema. Não é porque a pessoa não me ama, não é a pessoa que quer mal, cara, ela não quer mal, ela tá com você. Senão já tinha terminado. Então, vamos focar no problema. Isso aqui eu tô falando de relacionamentos saudáveis, tá? Não estou falando de abuso, relacionamentos abusivos em nenhum momento. Estou falando de relacionamentos saudáveis. Então, separa isso. Aconteceu um problema entre, por exemplo, eu e Suelen. A Suelen fez alguma coisa, ou eu fiz alguma coisa. Na hora que a gente senta, vamos lá. Você fez essa fala, exatamente isso que você falou. Cara, o que você quis dizer com isso? Então, não, eu quis dizer isso. Então, mas não foi isso que ficou. As pessoas entenderam assim, cara, sério, foi mal. Não, deixa que eu conserto. Então,
quando você separa a pessoa do problema, fica muito mais claro. Você tira aquela fumaça, aquela nuvem da frente. Até porque quando você não faz essa separação, é onde ocorre aquele lugar de dor, né? Você abre espaço para insultar a pessoa. É, agressividade. Né? Você entra naquele lugar de, em vez de você tratar o problema, você está dizendo, você é um ignorante. Você já está taxando o que a pessoa é, mas na verdade foi uma situação e um problema. E que não determina quem ela é. Não determina. Então você precisa resolver o problema e não já julgar o caráter da pessoa. Cuidar com as palavras. E aqui a gente entra num outro lugar que é cuidado para não se fechar e não quero resolver isso, não quero falar sobre isso, vou ficar no meu mundo, deixa, eu vou suportar isso, tá tudo bem. Com o extremo de soltar os cachorros em cima e querer falar tudo que vem na cabeça e aí você começa a machucar. Os dois lados machucam. Porque esse lado aqui vai demonstrar que a pessoa, tipo, tá nem aí, parece que tá nem aí, não quer resolver, só que o outro lado é simplesmente descontrole e acaba com a pessoa. E aí causam feridas tão profundas que vai precisar de muito trabalho para ir curando e sarando, né? Sim, perfeito, perfeito. Eu tava lembrando que quando você falava, baby, de um casal que eu tô conversando e lidando, e eles não são casados ainda, estão num processo, mas ele compartilhava comigo de algumas falas da mulher com ele, da namorada, noivo com ele, e ele citava assim, cara, ela já me falou essas palavras. Eu, cara, quais palavras ela falou? Ah, de vez em quando ela solta assim, você é um irresponsável, você é muito burro, desse jeito não tem como, você nem homem é. Então, são certas palavras que eu falo assim pra ele, tá, beleza, então, qual era o problema? Só pra eu entender. Eu, cara, aconteceu isso. Eu falei, cara, isso aqui tá longe de ser esse negócio. Então, assim, era um problema que poderia ser resolvido assim. Então, existe aqui um lugar nessa fala dela que não é prudente, é uma fala onde não diz a verdade, porque você não é isso aqui. Tem outros problemas, mas não é em relação ao teu caráter. Então, é um relacionamento que se no namoro, no noivado, já existem essas palavras, meu irmão, imagina quando casar. Se você tá me ouvindo aqui, nos ouvindo, vendo a gente, e no namoro, no noivado, existem palavras de ataque, dizendo, ah, cara, mas desse jeito você não presta. Olha assim, você é muito burro. Ah, você, seu irresponsável. E tudo cara, que você quando casar, meu irmão... E tudo que você tolera cresce. Você tolerou uma vez, duas, três, meu filho, o negócio só tende a piorar, tá? Porque assim, você consegue... Uma coisa é você tá namorando, briga, vai pra casa, tá? Outra coisa é você tá casado, você briga, você tá na mesma casa. Você vai ter que se resolver na marra. Não vai ter aquele tempo de esfriar e não sei o que. Obviamente, ele vai falar um pouco sobre isso. Mas sim, você precisa resolver. Perfeitamente. Não tem como você tá casado, discutiu, teve conflitos e não querer resolver, eu vou para casa da minha mãe. Como a gente já teve que lidar. Como já vimos. Já vimos a situação de pegar as malinhas, eu vou para casa dos meus pais agora. Então, isso é demonstração de muita imaturidade emocional, de não saber lidar com conflitos. E quando você vai olhar o conflito, meu irmão, era um conflito que nem era para existir. É um conflito desnecessário. Bom, eu acho que a gente falou algumas dicas aqui. É um assunto que a gente poderia ficar por muito tempo. Espero que você tenha gostado do nosso episódio e mais pra frente aqui fica ligado que sai o próximo. Muito obrigada por ter acompanhado a gente até o final mais uma vez. Se não assistiu o episódio anterior, volta lá e se prepare para os próximos que estão por vir. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Valeu.